Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula no canal. Um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Esse vídeo é para você que é iniciante, está começando agora na Bolsa de Valores, está procurando conhecimento sobre análise gráfica, utilização do volume, como é que você junta esses indicadores de volume com o estudo do gráfico de candles. E para poder fazer esse conteúdo básico para você na tua jornada de construção de conhecimento, eu vou usar aqui a plataforma TradingView, que para mim hoje é a melhor plataforma disponível no Brasil para o trader brasileiro por uma série de fatores, né? Mas eu sei que vocês gostam do Profit Chart. O Profit Chart é uma ferramenta ótima, contudo, eu acredito que o TradingView é uma ferramenta mais polivalente que pode trazer benefícios. Então, fica a indicação para o TradingView. Quando você for abrir conta na sua corretora, você sabe que para você poder ter uma plataforma de trade, você tem que ter uma intermediária para enviar sua ordem, que é a corretora. Procure corretoras que tenham o TradingView gratuito para poder te ajudar, né? Muito bacana essa plataforma aqui para poder fazer estudos de análise gráfica também. Tendo um insight, primeira coisa que eu quero fazer para vocês é sobre os movimentos do preço. Qual que é o padrão do movimento do preço? Eu acho que essa aula é bem para iniciante mesmo. Você está começando agora, você olha o gráfico desse, bom, olha, eu já sei quando o preço sobe, né? Quando o preço sobe, a bolsa se valoriza, quando o preço cai, a bolsa se desvaloriza. Não, tudo bem, tranquilo, concordo com você. Contudo, qual que é o padrão de movimento do preço? Né? Você sabe se tem um padrão, existe um padrão de movimento do preço? Sim, existe. Né? O preço ele trabalha sempre em zigue-zague. Então nós entendemos que o preço ele nunca anda em linha reta. Isso não existe. Ele trabalha sempre em zigue-zague. Zigue-zague, movimentos ascendentes e descendentes, movimentos de lateralidade, movimentos de tendência de preço, né? E daí temos movimentos de reversão. Então nós temos aqui basicamente alguns movimentos bem característicos do preço, né? Para você que está começando, você tem que saber. Ou o preço vai estar, né? Ou o preço vai estar em tendência de baixa, o preço vai estar caindo, ou o preço vai estar andando de lado, né? Através sempre no zigue-zague, ou o preço vai estar andando para cima. Primeira coisa que você tem que saber, né? Que é o movimento de zigue-zague. O preço nunca anda em linha reta. Por que isso acontece? Depois eu falo mais para frente o porquê isso acontece. Né? Mas saiba que esse é o padrão de movimento do preço. Perceba no gráfico, nós temos aqui, né, movimentos de lateralidade, movimentos de tendência de alta, movimentos de tendência de baixa. E se você for dar uma olhada em qualquer time frame, esse é um gráfico de 5 minutos, você pode colocar 1 minuto, 7 minutos, 10 minutos, quanto você quiser. Esse é o padrão de movimento do preço, é um padrão de zigue-zague. E por que que isso acontece? Tá? De maneira muito simples, eu não quero aprofundar, você tem que entender que existem fases de acumulação e distribuição. Tá? O mercado ele acumula, ou seja, o que que é acumular? Ele anda de lado e depois o mercado distribui. O mercado acumula e depois ele distribui. O mercado acumula, depois ele distribui. Né? O mercado dá uma distribuição, aí vem uma acumulação. Esse é o padrão do movimento do preço. Tá? Esse é o padrão em qualquer time frame. Você pode botar gráfico de 5, 10, 15 minutos. É a primeira coisa que você que está começando tem que saber. Né? Você tem que entender questões básicas de análise técnica clássica. Tendências de alta, tendências de baixa, pivô de alta, pivô de baixa. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso. Né? Quando o preço entra em tendência, quais são as estruturas de preço. Você tem que dominar muito bem esse conteúdo das estruturas de preço, esse padrão de acumulação e distribuição, e também a análise dos candles para poder fazer uma interpretação gráfica bem feita. O estudo da análise técnica clássica nada mais é do que parametrização de padrões objetivos, onde você consegue ter esse conteúdo. Tá, olha, beleza, estou começando agora, entendi. Aí, mas esse vídeo é sobre volume. Sim, é sobre volume. Tendo em vista esses movimentos, né, nós temos aqui alguns indicadores de volume que vão te ajudar. E o primeiro deles, que é o mais básico e é um dos mais importantes e mais funcionais possível, é o volume financeiro. Vamos aqui no TradingView, nós temos indicadores. Se você colocar aqui volume, você consegue usar aqui o gráfico de volume, o volume normal, volume. Aqui, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, o indicador de volume, né? Barras vermelhas quer dizer que o preço está caindo, barras verdes, o volume quer dizer que o preço está subindo, e tem uma média móvel aqui. Só que não é esse indicador que eu gosto de usar, tá? No TradingView fica até uma dica sobre o indicador de volume. O indicador de volume que eu uso, lembrando que eu tenho assinatura paga do TradingView, ok? Para você ter acesso a alguns indicadores desses, você vai ter que ter assinatura paga. Os indicadores que eu uso no TradingView, que eu gosto demais, né? Um dos melhores indicadores para mim de volume do TradingView é isso aqui, ó, heatmap volume do XDCOM.
Tá? Tanto é que ele é recomendado, quando tem esse pezinho aqui, ó, que é recomendado pela própria equipe do TradingView. Vou clicar nele aqui, né? E vou falar rapidamente das configurações que nós fizemos. Perceba que a cor dos candles mudou. Perceba que os indicadores têm cores diferentes. Eu fiz essas cores, fui eu que escolhi. Essas cores fui eu que escolhi. Por que esse indicador de volume ele é tão legal para você que está começando e para você que já também é um pouquinho mais avançado? Por que ele é tão legal? Porque ele destaca para vocês como você deve usar o volume. Como você deve usar o volume. Se você não sabe, eu vou dizer para você, o volume financeiro, que é esse indicador, mostra o total de compra e de venda de financeiro, de grana que aconteceu dentro do histórico de cada candle. Ele mostra para mim o financeiro, a briga, o total de volume entrado dentro do histórico de cada candle. Se é compra ou venda, não interessa. Ele vai somar todas as agressões de compra mais venda e você vai ter o volume financeiro. Então, esse indicador, cada barra dessa, representa o volume total dentro de cada candle. Isso é uma informação importante. Se você está começando agora e você está perguntando informações sobre o volume, você tem que entender o que é o volume total. Primeira coisa que você tem que entender, então, que esse indicador aqui, ó, ele mostra para você o que eu falei? O volume total. Que o volume total, o que é o volume total, pessoal? São todas as agressões de compra mais venda. O que é agressão, Oliver? São todas as ordens executadas, né? Todas as ordens que foram executadas na compra e na venda. E você pode entender como se aqui fosse uma quantidade de grana, a grosso modo, não é bem isso, mas que entrou aqui. Então, nós temos agressões de compra mais venda. Independente se quem ganhou, se é mais comprador ou mais vendedor, não importa, esse é o volume total. E daí, a partir do tamanho das barras de volume, você tem uma percepção do tamanho do financeiro e do tamanho da briga. E você vê se essa briga deslocou o preço, né? Então, a primeira dica que nós temos é que as barras de volume, anote isso, as barras de volumes grandes aqui devem ser proporcionais ao tamanho do corpo do candle, o tamanho da vela. Grandes barras de volume, em tese, escuta o que eu vou dizer, deveriam ter grandes corpos. Oliver, mas não é bem isso que acontece. Olha o tamanho dessa barra de volume aqui e olha o tamanho dessa barra de volume, é o tamanho daquele candle ali. Tem alguma coisa errada nessa informação, não é? Pois é, isso aqui nós chamamos de anomalia. Isso aqui é uma outra coisa que você tem que entender. Você vai perceber que existem barras cujo corpo é pequeno, né? O corpo do candle é pequeno e o volume é muito grande. Isso é uma barra de indecisão. Então, a primeira utilização do volume básica na interpretação dos candles temporais é o seguinte: barras com grande volume, cujo corpo é grande, isso é o normal. Isso não é uma barra de indecisão. Isso é um volume direcional. Vamos voltar? Isso é um volume, você tem que entender isso, volume direcional. Volume direcional são volumes grandes que promovem grande deslocamento de preço, por isso que o corpo do candle é grande. Promovem grande deslocamento de preço. Isso é o volume direcional. Agora, existem barras de grande volume, olha o exemplo mais uma vez, cujo corpo é pequeno. Isso é uma barra de indecisão. Eu chamo isso de volume de briga. Então, nós temos o volume direcional, cujo grande volume promove resultado efetivo no deslocamento do preço, e o tamanho do candle fala isso para a gente, e temos uma barra de briga. As barras de briga são os pontos de interesse. Vou repetir. Barras de briga são os pontos de interesse, porque são nessas barras que o preço pode reverter. Você pode ter um movimento de alta revertendo para um movimento de baixa. São exatamente nessas barras de briga que você tem as suas oportunidades. Então, dentro de uma avaliação individual de candle a candle, quando você vai tentar achar, né, uma reversão de movimento, uma inversão de tendência, né, a convalidação de um pullback, você sempre vai olhar o tamanho da barra de volume junto com o tamanho do candle. Se a barra de volume for grande e o tamanho do candle for grande, isso é um volume direcional que promove deslocamento de preço. Muitas vezes é start, a iniciativa de compra, iniciativa de venda, realmente é o start do movimento, é a barra de ignição, como eles dizem. Contudo, se o volume for alto e a barra tiver o corpo pequeno, é uma barra de atenção, é uma barra de briga, é uma barra em que o preço pode reverter a partir daqui, né? Então, nós temos aí esses pontos de atenção,
é a primeira regra básica da utilização do volume, como um todo. Falei da utilização do volume dentro do candle. E sobre isso, na verdade, esse estudo do volume dentro do candle, existe toda uma teoria por trás disso chamada VSA. VSA, que é o Volume Spread Analysis. Eu vou deixar um card aqui para você, vai estar aparecendo aqui no canto da tela, sobre uma sugestão de vídeos falando sobre o VSA, Volume Spread Analysis. É importantíssimo, é baseado no estudo de Anna Collins, é um conteúdo internacional. Inclusive, se você quiser, eu tenho um curso chamado Volume Pro na minha homepage no santotrader.com, que eu falo sobre o estudo do volume e o VSA de forma aprofundada. Dá uma olhadinha na nossa homepage que você vai gostar demais. Ok? Bacana. Você entendeu esse primeiro conceito? Barras com grande volume, grande spread, são barras de ignição, e barras cujo volume é alto e o corpo é pequeno são barras de dúvida, de indecisão, de briga, que pode haver um movimento, a reversão de movimento. Outra coisa que eu quero mostrar para você. Lembra das fases de movimento que eu falei? Ou o preço está deslocando para cima e para baixo, ou o preço está andando de lado. Ou o preço ele desloca, ele promove um deslocamento, ou o preço ele anda de lado. E aqui é uma outra coisa que eu quero mostrar para você. É uma outra sacada da utilização do volume que você precisa saber. Ainda mais você que é iniciante. Esse vídeo é sim para quem está começando. Perceba esse movimento diagonal e perceba esse movimento lateral. Eu vou chamar isso de momento número 1 e momento número 2. Existe um padrão na identificação desses movimentos. Tá? Movimentos direcionais que promovem o real deslocamento de preço, que nós chamamos de flipagem, que desloca o mercado para um novo patamar. O mercado estava trabalhando nesse patamar, trabalha, rompeu. E aí o preço procurou um novo patamar acima de negociação. Então, esse é o jingle do mercado. O mercado trabalha, acumula, lateraliza e rompe. E ele aceita, nesse caso ele aceitou, ou rejeita um novo nível de negociação. Nesse caso, ele aceitou. Esse é o jingle do mercado. É assim que o preço se desloca. Um eterno zigue-zague em acumulações, distribuições, acumulações, distribuições, acumulações, distribuições, acumulações, distribuições. Ok? Esse é o padrão do preço. E nas outras aulas, se você quiser que eu comente sobre isso, o porquê que o preço desloca assim, deixa seu comentário. Deixa seu comentário aqui que eu falo para você o porquê que o preço tem esse deslocamento. Tem a ver com montagem e desmontagem de posição dos grandes players. Ok? Mas dentro da utilização do volume tem mais uma avaliação que você precisa saber. Movimentos direcionais que promovem a flipagem de mercado, o real deslocamento de preço, são caracterizados, são identificados pelo aumento de volume. Perceba aqui a média do volume que estava saindo aqui. Vou fazer um novo desenho. Perceba a média do volume que estava saindo aqui. E de repente, você tem um aumento de todas essas barras de volume desse grupamento, mostrando realmente para a gente que existe uma chance desse movimento romper esse topo aqui. Ó. Esse topo, tanto é que ele assim que conseguiu romper o topo e depois lateralizou, aceitou trabalhar em níveis mais altos. Então você aprendeu mais um conceito importante. Qual o conceito? Rompimentos, iniciativas de deslocamento, inícios de tendência, geralmente são dados com alto volume. Isso são iniciativas, são oportunidades que você tem de entrar comprando o preço, neste caso. Você aprendeu mais um conceito. Então, rompimentos verdadeiros, de topos anteriores, fundos anteriores, iniciativas de movimento, geralmente, ignição de movimento, geralmente é dado pelo aumento do volume. O que a análise técnica clássica fala para a gente é o seguinte, ó, o volume crescente, ele confirma a tendência. Se você está aprendendo, você vai estudar isso várias vezes. É importante que você entenda este conceito. É importante. Agora, outro dado. Movimentos de lateralidade, quando o preço não quer deslocar, quando o preço está acumulando, está lateral, são caracterizados por baixo volume. Quando o mercado está nessa situação, você não tem oportunidade de negociação clara. Você vai trabalhar comprando no suporte e vendendo na resistência. O mercado de caixote, que a gente fala, um caixotinho lateral, né?
aqui um retângulo, o mercado fica trabalhando num spread curto, num deslocamento curto, numa amplitude curta. Isso é características de movimento de lateralidade. O volume geralmente, não necessariamente, mas geralmente é baixo. Geralmente é baixo. Então, é outra utilização do volume que você tem que saber. Em fases de acumulação, quando o preço está lateral, geralmente o volume é baixo. Nós não temos iniciativas agressivas de compra ou de venda, o preço tende a ficar de lado. Ok? Então, isso é uma característica importante. Então, quer dizer, Oliver, quando eu tenho o volume crescente que promove deslocamento de preço, eu devo entrar comprando ou vendendo para trabalhar no direcional? Sim. É um trade de tendência? Sim. E quando eu tenho movimentos de lateralidade, onde são caracterizados por volume baixo, no modo geral, são trades de caixote, onde eu devo trabalhar lateralidade de preço, comprando aqui no nível de suporte na memória do preço e vendendo lá em cima na resistência, sim. Essa outra forma de utilização do volume. Nós já falamos de três parâmetros para vocês. A barra de ignição, um grande volume, que o volume confirma a tendência, confirma o rompimento, e que o caixote de acumulação são caracterizados por baixo volume. Qual que é a sua missão, você que está aprendendo agora? Você está dando os seus primeiros passos. Quando você for fazer um trade, por exemplo, identificar as estruturas de preço. Faça esse exercício. Você vai ver que isso acontece muitas e muitas vezes. A maioria das vezes você vai identificar o padrão. Preços em tendência. Preços em tendência. Geralmente tem o que, pessoal? Olha lá embaixo. Tem alto volume. Olha o tamanho do volume. Mercados laterais. Mercados laterais. Geralmente tem o que, pessoal? Olha lá embaixo. São caracterizados por baixo volume. Inícios de tendência, deslocamentos reais de preço, geralmente são confirmados por volume crescente. Volume crescente, pois o volume confirma a tendência. Então veja a tendência aqui. Lateral, volume alto no modo geral. Tendência volume alto. Lateral, volume baixo. Início do movimento, ignição do volume. Esse é o conceito básico da utilização do volume junto com o price action. Existem outros conceitos, tá? Eu dei um insight leve para você do que é a barra de ignição e o que é a barra de briga, que é a barra de troca de lote, que é a barra de possível reversão de preço com base no VSA. Pegue gráfico de 5 minutos, pegue gráfico de 15 minutos, pegue gráfico de 1 hora e teste isso. Isso funciona para qualquer plataforma, no Profit, no TradingView, o que você quiser. O que você quiser. Você vai conseguir identificar as estruturas de preço, né? Mercados laterais, mercados em tendência, mercados acumulando, mercados distribuindo. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixa seus comentários aqui sobre que assunto de volume você quer que aborde. É o conteúdo básico inicial da parte prática operacional de como você deve usar o volume, nesse caso, o volume financeiro aqui do TradingView. Oliver, fala um pouquinho mais sobre esse indicador. Na próxima aula eu falo sobre o indicador propriamente dito, por que ele é legal. Tudo bem? Deixa o like se você gostou desse conteúdo. Se você quiser aprender mais sobre isso, tá? Vai estar aparecendo um link para você aqui embaixo, na descrição do vídeo, onde você tem o nosso curso de Volume Pro. O curso de Volume Pro é uma grande epopeia de construção de conhecimento do que é a real utilização do volume. Se você for ver qualquer trade da internet, tradando o gráfico de candles, sem volume, sem esse indicador, fuja, ele não sabe o que está fazendo. E eu atesto isso, e a comunidade de trader atesta isso. Se ele for usar gráfico de candles, ele tem que usar as barras de volume para ter esta percepção, para validar o corpo dos candles. A teoria dos candles é validada pela utilização do volume financeiro, que é esta ferramenta que você está vendo aqui. Se inscreva no canal, deixa o like, a gente se vê na próxima aula. Fui!